Sim. Que coisa ridícula aconteceu no Corinthians ontem. Essa eu quero saber. Pois é, uma das maiores vergonhas da história. Ninguém bateu em você, do esporte, não. E nem passou a mão. Não, também não. Uma das maiores vergonhas da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ontem haveria às 7 horas da noite a renovação do Estatuto do Corinthians, 111 artigos que seriam votados pelos conselheiros. E os conselheiros se reuniram, chegaram no Parque São Jorge, o torcedor foi fazer a sua parte do lado de fora, tanto a torcida organizada quanto quem não participa de organizada. O Parque São Jorge estava bonito, com várias faixas, tinham artigos que interessavam muito ao torcedor, como o voto do fiel torcedor. Que eu sou totalmente favorável. O voto do fiel torcedor nessa eleição, na outra ou sem voto. Eram as 3 opções. Ou nessa eleição já, ou na de 2030, ou mantém o que está agora sem voto nenhum. Mas havia outras também, como por exemplo, terminar o nepotismo, você não poder empregar um parente seu. Também sou totalmente favorável. Aumento de número de diretores, aumento de salário, criação de um cargo de uma espécie de zelador do Parque São Jorge. Que mais? Mais espaço para as mulheres. Possibilidade de transformação do clube numa SAF. Também estava lá para ser votada. E o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, ele falou para mim, tá? Não falou para ninguém não, falou para mim. Que ele chamaria nominalmente cada conselheiro ao microfone e perguntaria a cada conselheiro: neste artigo você vota sim ou não? E neste, sim ou não? E neste, sim ou não? E estaria na ata da votação o nome de cada conselheiro e no que ele votou. Só que no começo da votação, quando todos os conselheiros estavam preparados para o início da votação, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, estava no centro da mesa, né? Porque é ele que comanda. Foi no conselho a votação. E o presidente Osmar Stabile estava ao lado dele, mais perto do que você está do Dodô agora. Estava mais perto do que você está do Dodô. Mais perto. E o Osmar Stabile pegou o microfone e falou: eu preciso falar algo. Eu estou sendo coagido pelo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Sim, na cara. Ele está sendo... está tentando... me enviando mais de 30 perguntas por dia sobre o que eu estou fazendo para tentar não deixar eu governar. E uma série de outras coisas que ele falou, mas a principal foi que na sexta-feira, agora, ele estava comendo uma pizza e no Parque São Jorge. E o Romeu Tuma Júnior também estava comendo uma pizza. Pizza lá, velho? É boa, muito boa. Na mesma pizzaria? Na mesma. Só tem uma. E o Osmar Stabile teria passado com 2 seguranças, tá? E o Romeu Tuma Júnior teria olhado para ele e falado assim: ou você faz o que eu quero, ou eu vou te... Ele falou tudo isso lá no conselho? Ele falou o palavrão, inclusive. Caramba. Ou você faz o que eu quero, ou eu vou te... E qual foi a reação do Romeu na hora? O Romeu, na hora, tentou pegar o microfone. Tentou pegar o microfone, não conseguiu. O presidente continuou falando. Foram 6 minutos de discurso. Caraca. E o importante é o depois, né? Aí o presidente Romeu Tuma Júnior resolveu dar 10 minutos de pausa para que tudo se voltasse ao normal, porque vários conselheiros invadiram o palco, o Rubão invadiu o palco, outros conselheiros foram lá e tal, houve uma confusão, e o Tuma deu 10 minutos. 10 minutos a gente volta. Antes dos 10 minutos, ele chegou e falou: eu, pelo artigo 45 do Estatuto do Corinthians, estou cancelando a votação, não haverá mais votação no Conselho, e a votação agora será apenas na Assembleia Geral de Sócios em data a ser marcada. Ponto. Então não teve votação? Não teve votação. Mas não teve, mas ele foi como se fosse aprovado? Não teve ele votação. Passou pro De qualquer forma passaria para o sócio. Sim, mas de passaria com um veredito. Não, mas conselho. mesmo se o conselheiro votasse não, passaria para o sócio. Quem manda é o sócio no clube. Quem manda é o sócio. Aí depois, em entrevistas, cada um falou uma coisa. O Osmar Stabile, inclusive hoje, fez uma representação contra o Tuma no Conselho de Ética do Corinthians. E o Tuma chamou o Stabile de mentiroso, falou que não disse isso.
que é mentira, e fez uma representação contra o Stabile no Conselho de Ética. Então há uma crise grande entre os dois maiores nomes, os dois maiores poderes do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Osmar Stabile e o Romeu Tuma Júnior, e a votação simplesmente não aconteceu. O estatuto, ninguém sabe quando vai ser votado. Mais uma noite ridícula para a história do Corinthians, triste, uma falta de respeito com o sócio, com a torcida. Esses caras fazem do Corinthians o que eles querem. É uma falta de bom senso. Por que o Osmar também foi falar aquilo bem na hora? Por que Seria ele não importante falou perguntar antes? isso pra ele, seria importante. Cadê o Osmar? Vai. Ele falou, eu já vou adiantando, mas eu quero ouvir ele falar. Eu até acho que ele, por exemplo, tem duas visões aí. Uma que eu acho que ele foi corajoso de falar do lado do cara ali na cara dele. Mas eu acho que ali, pergunto, era a hora? O que era mais importante? A votação? Porque às vezes, sabe o que parece? Que os caras querem tumultuar mesmo pra não ter votação. Sim. Mas é isso. Mas se foi sexta-feira, por que o Osmar não foi lá sábado? Tem duas versões, né, Benja? A versão de que o Osmar, se isso aconteceu na sexta-feira, poderia ter falado isso no sábado, feito um boletim de ocorrência, e a votação teria acontecido na segunda-feira, de qualquer forma, né? E ele não teria atrapalhado a votação. E a versão do Osmar é que ele esperou todos se reunirem, Conselho Fiscal, CORE, Conselho Deliberativo, imprensa, para dar repercussão ao que ele está sofrendo como presidente do Corinthians. Agora uma pergunta, segundo Belo. ele, foi por isso que ele só falou ontem. O que tem a ver, Benja, eu não entendi isso. O que tem a ver a votação do estatuto com esse discurso do Stabile? Porque, o que tem a ver? Porque a impressão que eu tenho é o seguinte, eles estavam lá votando o estatuto. Aí o Stabile falou uma coisa que não tem nada a ver. Que o Tuma não está deixando ele governar, mas isso não tem a ver com a votação do estatuto, ou eu estou errado? Não tem nada a ver. Foi o que eu acabei de falar. Eu acho que foi feito para tumultuar, para não ter a votação. Eu acho que o Osmar Stabile deveria ter falado isso no sábado. Sim. Não tinha nem jogo do Corinthians, não ia tumultuar nada. Olha, está acontecendo isso. Agora, o Marco Belo. Só uma pergunta pro Belo também, Benja. Se eu não me engano, eu acho que eu lembro do Romeu Tuma Júnior apoiando o Osmar Stabile para assumir a presidência do Corinthians naquele período de saída do Augusto Melo, certo? Sim. Até porque era interessante pro Osmar Stabile que o Augusto saísse, porque ele era o primeiro vice e assumiu a presidência do Corinthians. Agora, ele estava do lado do eles estavam juntos. Até 4, 5 meses atrás. A política é isso, né? Hoje eu estou almoçando com você, amanhã eu quero te jantar. É impressionante, cara. Ô, Marco Belo, mas agora esquece o momento, talvez inapropriado, mas na sua visão, você conhece lá bastidores do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior não está deixando o Osmar Stabile trabalhar, porque não vamos esquecer, porque teve uma reunião lá do Conselho também com Augusto Melo, que eles quase saíram na porrada. O Augusto Melo e o Romeu. Sim. Né? Já quando estava no processo de impeachment tal, que o Augusto Melo poderia... acho que e foi o Corinthians na noite da votação. É o único clube no mundo, onde o presidente do conselho dá mais entrevistas que o presidente do clube. Quem é o presidente do conselho de São Paulo? Foi bastante, Olten Aires. Quem é o do Palmeiras? Criticado, Olten Aires. Do Palmeiras eu não sei. Quem é o do Santos? Do Santos é Fernando Acauí. Quem é o do Flamengo? E o do Vasco? Nem tenho ideia. Só do Corinthians, cara. Não, acho que do Atlético Paranaense é muito famoso, que é o Mário Celso Petralha. Ele é presidente do conselho? Do conselho? É. Ô, Marco Belo, a gente vai conseguir ter o Osmar Stabile ao vivo? Estou conversando aqui com ele, inclusive, estou marcando a entrada dele daqui a pouquinho e ele vai passar a versão dele do que aconteceu, por que ele falou apenas na segunda-feira e não na sexta-feira, se ele tem testemunha, que eu saiba, tá? Ele vai entrar ao vivo com a gente? A informação que eu tenho, sim, vai entrar. A informação que eu tenho é que ele disse lá no Comitê de Ética que há câmeras, que não há som, mas há câmeras que pegam o momento em que o Tuma falou aquilo para ele. Ô, Marco Belo, o Corinthians tem 2 presidentes, o Osmar Stabile. O Romeu quer ser presidente do Corinthians?
Ele extrapola a função de presidente do conselho? Olha, tem muita gente que fala que sim, Benja. Tem muita gente que fala que o poder, o presidente do Conselho Deliberativo tem muito poder. Ele já tem muito poder. É como o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, ele tem muito poder. Porque ele, o impeachment da Dilma não teria acontecido se não fosse o presidente da Câmara, não é? Então o presidente do Conselho ele tem muito poder. Ele pautou o impeachment do Augusto Melo. Então ele já tem muito poder. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, tem poder e o presidente do Conselho tem poder. Agora, o que o Stabile fala é que ele extrapola o poder dele e está tentando entrar no poder do Osmar. Isso que ele fala. Essa é a diferença. Porque poder ele já tem. Olha, É triste, né? Os homens tinham que se entender, né, Ben? E você vê, de novo, se tirou o foco de tudo. Eu falei pra uma pessoa do Corinthians semana passada, o cara falou, pô, segunda-feira vai ter a votação. Eu tinha um pressentimento, eu não tinha informação. Eu falei, olha, eles não querem votar, eles não querem essa mudança aí do estatuto, cara. E em vez da gente estar falando do estatuto, estamos falando de confusão. É igual quando o cara perde, ele vem tirar o foco, entendeu? O Corinthians perdeu o Novo Horizontino, o Dorival foi falar da venda do André. Então você acaba desviando o foco, funciona. Ô Benjamin, a você sabe das que... narrativas. Mas o que eu tô vendo à distância, eu não tenho assim, o conhecimento de bastidores do Corinthians que o Marco Belo tem, você também tem, Benja. Mas olha só, a impressão que eu tenho é que essa briga já é pela eleição próxima, é pelo poder no futuro. Porque o Stabile só tem mais até dezembro agora. Em dezembro tem eleição. E o Stabile é candidato e o Romeu Tuma deve ter sentido ali, pô, o cara já ganhou 2 títulos, né? O Stabile já ganhou 2 títulos. Ele tá se consolidando na presidência. Você acha que o Romeu quer ser candidato a presidente? Ele e outros. O Belo me falou uma vez que tinha 6 candidatos para a eleição do fim do ano agora, que quando tiraram o Augusto Melo, o Stabile assumiu pela questão do estatuto, mas que já tinha 6. Depois é que o Belo saiu aqui do estúdio para colocar ele tá voltando, Belo. Eu falei uma vez, vai entrar... Não, eu falei aqui que você me disse uma vez que tinha 6 candidatos. Tinha 6 candidatos à presidência do Corinthians. Então eles querem o poder, é isso. E a questão também que eu percebo é que o Corinthians, ele não quer sair desse status quo, né? O Corinthians quer manter essa estrutura associativa com o presidente do clube, com o conselho deliberativo, né, com mais poder para o conselho deliberativo, com mais poder de voto dos conselheiros. Então, talvez não seja interessante para o Corinthians, pelo menos não agora, você votar a favor do fiel torcedor ter poder de voto na eleição para presidente. E aí, como é uma pauta que ela é muito popular, né, porque a pressão popular é muito grande para que essa pauta seja aprovada, aí o Corinthians vai, através do seu presidente, precisar mesmo fazer esse tipo de coisa para interromper o debate. Nós vamos fazer